disciplina com o mal aqueles que se rebelam contra ele, os maus, os ímpios, os perversos, os desobedientes. E Jó olha para a sua vida e vê que ele não vivia uma vida de pecado que justificasse uma disciplina divina sobre a sua vida, apesar de afirmar várias vezes que ele é um pecador. Comparado à justiça de Deus, ele se calaria. Comparado à perfeição de Deus, ele não se igualaria a Deus, mas que ele tem consciência de que, como pecador, ele era alguém que confiava plenamente em Deus, confessava-lhe os pecados, cria na sua misericórdia perdoadora, acreditava nas promessas redentoras de Deus, visto que uma delas era exatamente a promessa de um Salvador pregada pelo sacrifício de animais ofertado diuturnamente a Deus, como o próprio Jó fazia. Ele cria nessas promessas de redenção. Então a questão de Jó é, eu sei que como um servo de Deus eu procurava viver uma vida piedosa. Então eu acredito que eu não estava vivendo uma hipocrisia, uma mentira, uma vida oculta de pecado. Então Jó, o questionamento de Jó é: por que eu estou passando por tudo isso? Então Jó se depara com o silêncio de Deus. Como Jó não tem a explicação de Deus do porquê específico, Jó já afirmou e afirmará ao longo do texto várias vezes que Deus é soberano, que ele conduz soberanamente, que quando ele decide realizar não tem quem impeça isso, mas ele acredita que existem justificativas, principalmente baseado naquilo que Deus revela a seu respeito, o seu caráter. Existem justificativas para as ações de Deus, e aí ele não tem o conhecimento específico do que estava acontecendo. Ele não conhecia o diálogo de Deus, o propósito que Deus tinha de prová-lo pelo sofrimento, pela tentação que seria realizada por Satanás. O narrador conhece isso pela inspiração. Nós, leitores da história concluída de Jó, conhecemos o diálogo de Deus, conhecemos a verdade espiritual por trás da história de Jó, de que Deus havia decidido testar Jó através da tentação de Satanás, através dos males que seriam trazidos para a sua vida. Mas Jó não tem essa informação. E o mais interessante da história de Jó é que ele não tem essa informação, e Deus, quando vem falar com ele, não lhe dá essa informação. Que o tratamento de Deus para Jó, a resposta de Deus para Jó não foi responder a sua principal pergunta, né? Deus não se preocupou em se explicar para Jó, em dar a Jó o conhecimento do motivo específico do porquê ele havia decidido testá-lo, de que Deus não dá essa informação. E isso é uma fonte de grande angústia do coração de Jó. Como ele não tem esta informação, como Deus não lhe deu esta informação, ele então se aventura em tentar descobrir um motivo. O capítulo 10 é ele se aventurando a descobrir uma possível razão, um possível motivo de Deus haver decidido visitá-lo com ira, pesar, trazer tanta amargura para a sua vida. Então o capítulo 10 é ele, Jó elucubrando, Jó pensando nas possibilidades, Jó indagando. A sua queixa é ele tentando descobrir, encontrar uma resposta do porquê que Deus estava. Então sua queixa são suas perguntas sem resposta, mas ele tentando encontrar uma razão, um motivo. Jó dando possibilidades do porquê Deus estava. Então sua queixa é apresentada no versículo 1 e 2. Ele vai dizer assim: a minha alma tem tédio da minha vida, ou seja, a minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei com amargura da minha alma. Ou seja, já perdi total esperança da vida,
total alegria na vida, vou abrir meu coração para expressar toda a dor e a amargura que sinto, toda a inquietação. E a essência de sua inquietação não é a soberania de Deus, não é o que Deus fez, mas é porque Deus não lhe contou por que fez. Essa é a angústia de Jó, porque ele diz: eu sou teu amigo, nós tínhamos uma relação de amizade, de intimidade, de comunhão. Por que o Senhor não me diz? Então é uma tentativa. Jó se aventura em descobrir. Ele então diz, versículo 2: direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Aqui está a essência de sua queixa. Eu queria saber, Deus, não me trate com tanto desprezo, não me condenes como se eu não prestasse para nada. Eu queria saber por que o Senhor luta comigo, guerreia contra mim. Contender por que o Senhor se virou em tua ira contra mim, porque contendes, porque se vira como um inimigo em minha direção. Por que diriges tua ira contra mim? Eu queria saber por que contendes, por que lutas, por que fizeste de mim alvo de tua guerrilha, de tua guerra, de teu labor divino. Por quê? Então aqui está a essência de sua queixa, e ele vai tentar responder isso com suas próprias indagações. E a primeira tentativa de Jó, ele vai dizer que na sua perspectiva, na sua maneira de ver, como ele não tem a resposta de Deus, ele se queixa de que Deus está guerreando contra ele como se fosse algo prazeroso para Deus, como se Deus tivesse isso como uma forma de se distrair. Tu tens prazer, queres se divertir me oprimindo. Veja, palavras meio duras de Jó, mas é isso que ele está dizendo. É como se Jó estivesse delirando em sua dor, em sua angústia, em sua aflição. Suas palavras é de quem já não encontra uma resposta, então começa a trazer as mais variadas indagações de sua mente. Então, na sua angústia, na sua inquietação, diante do silêncio divino quanto àquela questão específica de sua vida, ele começa a indagar. Então ele diz: eu estou descobrindo que eu sirvo a um Deus que tem prazer na opressão de alguém. Veja, versículo 3: parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos, favoreças o conselho dos perversos. Até o versículo 6, veja: tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vejo o homem? São os teus dias como os dias do mortal? São os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Veja, Jó está dizendo: parece que o Senhor tem prazer, parece que o Senhor está se divertindo, e o Senhor não sabe que eu não sou como tu, eu não suporto isso? Não te apercebes que o homem não pode contender contra Deus? Deus não pode se divertir com o homem que ele não suporta simplesmente ser oprimido pela mão de Deus para que o Senhor se divirta? Ele diz: parece que é prazeroso para ti, Senhor, me oprimir. É óbvio que Jó está totalmente equivocado. Deus, a Bíblia não descreve Deus como um sadista, alguém que produz o sofrimento para ter prazer, ou um sadomasoquista que tem prazer na dor ou de produzi-la. Deus não é esse tipo de ser, isso é pecaminoso. Deus não fere e provoca a dor pelo prazer e a satisfação do que ela provoca nas pessoas. De alguma forma, Jó deixa isso entendido, de que Deus está apenas tendo satisfação, está tendo prazer em oprimi-lo, porque na sua mente é uma opressão sem causa, é um sofrimento sem motivo.
é uma aflição sem justificativa, porque na sua mente Deus só oprime, Deus só julga, Deus só condena, Deus só derrama ira para punir pecados, para atuar na vida do pecador, para discipliná-lo em pecado. Então Jó disse: parece que o Senhor tem prazer no sofrimento, na minha opressão. Então é a primeira tentativa de Jó responder o porquê. É a sua aventura de tentar responder por que Deus estava agindo daquela maneira. Deus, então ele diz: Deus só pode ter prazer em produzir sofrimento. A segunda possibilidade que Jó apresenta é da seguinte maneira: que Deus sabe que ele não tem culpa, mas o trata como se ele tivesse, como se ele fosse culpado, porque Deus está como que abusando de sua autoridade, porque ninguém pode impedir Deus de usar a sua força contra quem quiser. Jó é como se Jó estivesse dizendo: Senhor, além do Senhor ter prazer de produzir, o Senhor gosta de provar a tua força, o teu poder, derramando a tua ira, o teu furor sobre quem não pode se livrar disso. Veja, versículo de número 7. Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Disse: Senhor, tu sabes que eu não sou culpado, mas o Senhor não para de me oprimir, de me afligir, porque não tem quem te tire de cima de mim. É como se tivesse: Deus, tu és um valentão, tu és um poderoso que resolveu derramar teu poder sobre mim, e eu não estou entendendo porquê, mas o Senhor não para e não tem quem te faça parar, e não tem quem te impeça. Ao mesmo tempo que Jó divaga, que Jó de alguma forma fala palavras duras em relação a Deus, ele afirma muitas verdades, que a Bíblia diz de fato que Deus chamando um homem para trazê-lo a juízo, para trazê-lo a luta contra ele. Quem impedirá Deus fazer isso? Ninguém pode impedir Deus de fazer nada. Ele está dizendo assim: Senhor, tu ages de maneira poderosa, me punindo por algo que eu não acredito que fiz. Tu sabes que eu não sou culpado, tu sabes, mas me tratas como tal, e não tem quem me livre disso, e não tem quem me livre de tuas mãos. Então Jó de alguma forma está dizendo que Deus de alguma forma está agindo de alguma maneira, de maneira arbitrária, usando o seu poder de uma maneira que não pode ser resistido, não pode ser impedido de atuar, de agir. Mas ele continua dizendo: uma das possibilidades é que o Senhor está me tratando como se eu fosse um culpado sem ser, e não tem quem. No texto adiante ele vai dizer assim: se eu contender com Deus, se eu for culpado diante dele, não tem quem me livre de sua mão. Se eu for justo, não tem quem seja justo aos seus olhos. É como se ele dissesse que Deus o cerca de tal maneira que justifica a sua vontade de simplesmente pesar a mão sobre ele. É como se ele dissesse assim: Deus simplesmente resolveu testar o seu poder em mim. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo: Deus simplesmente resolveu testar seu poder em mim e se divertir um pouco com isso. Óbvio, meus irmãos, que é por isso que Jó, por isso a gente pergunta: por que Jó pede perdão a Deus quando Deus vem falar com ele? Por que Jó pede perdão para Deus? Apesar de Deus dizer que Jó falou coisas certas sobre ele comparado aos seus amigos. Porque Jó pede perdão porque ele percebeu quantas coisas equivocadas ele também disse. Quantas questões, quantos questionamentos, quantas
queixas também amarguradas ele colocou diante de Deus, né? Acusando Deus de alguma forma de ser, de estar testando o seu poder nele, certo? E aí ele continua ainda dizendo que Deus, uma outra possibilidade é de Deus ter se esquecido de quem Jó era e do que realmente importava em relação a ele. Veja a partir do versículo 8. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Porventura não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me revestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, teu cuidado a mim me guardou. Estas coisas as ocultaste no teu coração, mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Ele diz assim, é como se Deus esquecesse estas coisas, Deus escondeu, ele esqueceu, é como se ele tivesse esquecido, ou ocultou dos seus olhos, de que eu sou uma criatura, de que ele me criou, da minha fragilidade, de que ele me criou do pó, de que eu sou fraco. Ele esqueceu de minha fraqueza e esqueceu de quem eu era, da relação que eu tinha com ele, de como eu experimentava até agora de sua benevolência, de que eu sou seu servo, de como Deus me escolheu, de como Deus me separou, como eu era algo escolhido por Deus, algo especial aos olhos de Deus, no sentido de que Deus me cobriu de benevolência, de bondade, ele me guardou. Ele se esqueceu da relação que a gente tinha e se esqueceu de que natureza ele me criou. Essas coisas é como se Deus deixasse ela escondida e viesse em minha direção sem levar em consideração minha fraqueza, minha pequenez e quem eu era até agora. Como se eu estivesse ignorando a minha relação com ele até agora e a minha fragilidade. Então, a outra possibilidade de Jó é: Deus esqueceu que eu sou homem, que eu sou pó. Ele quer testar mesmo de que natureza eu sou, ele quer que eu volte a pó, ele quer testar até onde vai a minha condição, a minha capacidade. Se esqueceu Deus de que eu era seu amigo? Então Jó disse: parece que Deus ocultou essas coisas, escondeu, tão escondido que ele não consegue mais se lembrar. Claro que é uma linguagem poética, uma forma poética de Jó dizer assim: Deus está me tratando como se ele tivesse esquecido de que eu sou um homem fraco, de que eu sou pequeno, eu sou criatura nas mãos dele, mas que eu também era seu amigo, alguém que tinha comunhão e intimidade com Deus. Então ele disse: Deus só pode ter esquecido disso para me tratar com tamanha severidade. E ainda, finalmente, ele vai dizer que Deus, ele precisa cessar de derramar sua ira sobre ele, para que ele possa morrer em paz. Ele usa uma expressão bem forte, ele diz assim: porque o Senhor não me deixa para que eu possa morrer em paz? Jó continua dizendo que é preferível morrer do que continuar sofrendo daquele jeito. A partir do versículo 14 até o final ele vai dizer: se eu pecar, tu me observas, da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim. Se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia e olho para a minha miséria. Porque se a levanto, tu me calcas como um leão feroz, e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplica contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Eu continuo dizendo que Deus está tratando ele como um pecador, tratando ele como um culpado, que Deus havia derramado sua ira, que Deus não dá sossego para ele. Aí ele diz, versículo 18: por que, pois, me tiraste da madre? Para que eu nasci? Ele volta à mesma fala do primeiro discurso: ah, se eu morresse antes que os olhos nenhum me vissem,
teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Aí ele diz, versículo 20: não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas, da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Claro que Jó não está dizendo que ele vai para o inferno, ele está dizendo que ele vai morrer, ele vai para as regiões inferiores da terra, a ideia de sepultamento, a ideia de ir para a morte. Ele diz: Senhor, tu pesas as tuas mãos, continua derramando a tua ira, então era melhor eu não ter nascido. Eu queria então, já que eu nasci, então eu queria morrer, mas tu não me deixa morrer. Me deixa pelo menos alguns momentos para... É óbvio que Jó não está apostatando de sua fé, Jó não está desejando perder total comunhão em relação com Deus, Jó não está pedindo o afastamento de Deus como seu Deus. Ele pede que Deus cesse sua ira, cesse sua mão disciplinadora, Deus pare de produzir sofrimento nele, que Deus cesse sua dor, cesse sua angústia, cesse seu sofrimento. E Senhor, pelo menos para que eu morra em paz, eu queria que o Senhor pelo menos retirasse um pouco agora a tua mão, para que eu sentisse um alívio para morrer em paz. Queria uma morte tranquila. Estava assistindo uma reportagem de uma lei que foi sancionada em um país da morte assistida, e agora eles estão produzindo um tipo de suicídio legal, inclusive estão dizendo a boa morte. Esse país dizem que vai ter até turismo da morte, pessoas vão querer ir para lá para morrer, ter autorização do governo para morrer do jeito que quiser, as pessoas em estado terminal poder escolher a maneira de morrer. E aí um dos argumentos é este: permitir que o indivíduo tenha um pouco de paz antes da morte, não sinta dor, não sinta aflição. É mais ou menos o que Jó está pedindo. Eu queria parar de sofrer, eu queria que o Senhor me deixasse um pouco, que o Senhor cessasse um pouco tua ira, para eu sentir um pouco de paz e alívio, para morrer em paz. Meus irmãos, são palavras bastante duras assim de Jó, eu acho. São palavras pesadíssimas de Jó. A Bíblia diz que ele não tinha pecado até no início dos primeiros capítulos. Eu acho que Jó cometeu alguns equívocos, alguns erros teológicos graves pela sua ignorância e pelo silêncio de Deus. E às vezes o silêncio de Deus é desesperador. Imagine Jó, que não tem toda a revelação bíblica, ele tem provavelmente apenas a revelação oral das verdades que estão sendo dadas, de Deus ainda progressivamente. Jó tem um conhecimento suficiente para ter uma relação com Deus, mas ele é ignorante de muitas verdades sobre Deus. Mas o mais importante é que ele é ignorante do propósito específico que Deus tinha no que estava, na razão específica do que estava acontecendo com ele. E isso lhe causou uma grande inquietação e produziu uma queixa que se assemelha a uma grande murmuração da parte de Jó, proferindo muitas coisas que posteriormente ele vai se arrepender, porque é óbvio que Deus não tem prazer em produzir o sofrimento. O sofrimento não é produzido porque Deus é um ser que tem prazer, que simplesmente gera o sofrimento para rir dos que sofrem. Deus não brinca com o seu poder, não fica
não criou os homens para brincar com eles, para medir até onde vai seu poder, sua força. Isso são afirmações de um homem que, na sua ignorância e diante do silêncio de Deus, tentou responder o que ele ainda não tinha resposta da parte de Deus. E aí, essa fala de Jó, esse comportamento de Jó nos ensina muito. Apesar de nós termos a revelação de Deus nas nossas mãos, nós temos ainda muito silêncio de Deus a respeito de coisas que Ele não revelou para nós, e principalmente quanto aos detalhes de sua providência na nossa vida. Como Deus não revelou os detalhes de sua providência na vida de Jó, também não revela para nós. Não sabemos o que Deus providenciou, o que Deus reservou para cada um de nós. E muitas vezes desejaríamos saber por que especificamente, qual o propósito específico, qual é a razão de ser específica de Deus determinar certas coisas, conduzir certas situações na nossa vida. Mas é aí onde está a lição que devemos aprender com Jó. Não fazer o que Jó fez. Diante do silêncio de Deus, não deveríamos falar, não deveríamos tentar descobrir, deveríamos ficar com o que já conhecemos, com o que já sabemos de Deus, com o que Ele já disse. O que Ele disse é suficiente para nós confiarmos, para nós acreditarmos, para nós descansarmos e para nós agradecermos. Se o que Jó tinha era suficiente, nós muito mais. Nós temos um conhecimento muito mais, porque Jó não tinha o conhecimento a respeito do Redentor. Ele tinha promessas sobre o Redentor, mas ele não tinha um conhecimento da obra da redenção, do Novo Testamento. Ele não tinha um conhecimento completo da revelação de Deus, mas ainda assim falhou, ainda assim pecou em tentar se aventurar em procurar um porquê, quando Deus se manteve em silêncio, quando Deus não disse. Isso é importante para nós, para lidarmos com o silêncio de Deus em relação à sua providência na nossa vida, mas também com o silêncio de Deus em relação até no que Ele também diz na Escritura, porque certas coisas ditas nas Escrituras não são reveladas em sua totalidade para nós. Aquilo que está dito é revelado, mas muitas coisas é dito sem se explicar, sem se detalhar, sem se pormenorizar. E naquilo, como diz João Calvino, no que Deus diz, no que Deus fala, devemos crer e proclamar. Mas onde Deus silencia, deveríamos também nos silenciar. Deveríamos nos silenciar em oração, pedir a Deus que nos ajude a nos conformar com o que Ele já diz, achar suficiente no que Ele já diz em sua palavra, confiar plenamente nisso, crer plenamente nisso e descansar, e entender que Deus é digno de ser reconhecido e agradecido em tudo que Ele faz. E Deus não tem a obrigação de nos dar nenhuma explicação sobre nada. Pastor? Sim. Mas, no caso ali de Jó, Deus não levou a ele, e já estava já falando ali no desespero da dor. Sim. E quando chega o desespero da dor, as pessoas se exasperam, e Deus, eu acho que nem contou, levou isso em conta no Jó, que Deus estava escrevendo, estava escrevendo a sua palavra na própria vida de Jó. Então a gente, a gente fazer parte, a gente tomar conhecimento da história é uma coisa, mas você fazer parte daquela história é bem difícil. Eu acho que é por isso que a história de Jó está registrada. E eu acho que Deus levou em conta sim, porque quando Deus vem falar com ele, Deus exatamente enche Jó de perguntas sobre sua soberania. Isso é que é fantástico, né? Deus não dá a resposta do que Jó perguntou, mas Deus reformula a sua teologia sobre sua soberania. Ele reforça dizendo
eu sou mesmo como tu disseste, soberano, e não tenho a obrigação de te responder nada. Deus levou sim em conta. É aí que está o ponto. Nessa hora que a profundidade da dor, ela se baseia no que nós somos, no que está no nosso coração e na nossa mente, né? O desespero se vale do que temos no coração para se expor. Então, Jó está na aflição da dor, no desespero da dor, mas no desespero da dor, ele deveria silenciar-se diante de Deus, ele deveria colocar-se diante de Deus. Se Deus estava em silêncio quanto ao porquê, ele deveria silenciosamente colocar a sua dor diante de Deus e dizer: Senhor, eu não entendo o teu porquê, mas eu me submeto ao Senhor, eu me sujeito ao Senhor. Mas ele questiona de uma maneira em que ele procura a resposta. Ele diz: Deus só pode estar zombando de mim, Deus só pode estar me testando, Deus só pode ter esquecido quem eu sou. Então ele está colocando para fora as possibilidades que sua mente está gerando, que sua dor, que sua aflição, que sua... Deus estava provocando. Deus está provocando exatamente para mostrar a Jó que Jó é um homem justo, mas Jó não é um homem perfeito. Jó é um homem reto diante de Deus, mas Jó não é um homem perfeito. Jó é um pecador. E em sua fé ele precisava amadurecer, ele precisava ser tratado. Existiam áreas de sua fé, e ele reconhece isso. Eu te conhecia só de ouvir. Quando ele diz isso, ele reconhece que havia uma imaturidade em sua fé. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te vejo. Ou seja, Jó não viu Deus. Jó contemplou apenas uma manifestação, uma teofania de Deus. Deus falou num vento, não foi? Viu? Uma manifestação da natureza, veio falar com ele. Ele não viu Deus. Por que ele usa a linguagem de ver? Por que ele diz: eu ouvia falar, agora vejo? Porque ele está dizendo assim: eu tinha um conhecimento vago e generalizado de ti, eu tinha um conhecimento ainda superficial de ti, agora eu tenho um conhecimento mais profundo de Deus. Agora eu tenho uma vivência, exatamente. Agora eu tenho um conhecimento e vivenciei esse conhecimento e experimentei mais de Deus e tive um conhecimento mesmo, de conhecimento da revelação mais profundo de Deus. Então sim, Deus levou em conta sim o que Jó disse. E é por isso que a história é tão detalhada, é por isso que a narrativa é tão detalhada para colocar essas coisas, para mostrar que assim como Jó, somos todos nós suscetíveis a estes momentos na profundidade da dor, de sermos como, veja como Jó representa esses dois planos reais da vida cristã: o salto absurdo da fé, de quando ele é tomado pelas notícias de suas perdas, ele louva a Deus, ele mostra o vigor e a verdade de sua fé, de seu temor, diz assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja Deus. Se ele deu bem, por que eu não posso receber o mal? Olha que afirmações verdadeiras. A Bíblia nunca diz que ele mentiu, pelo contrário, a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou a Deus, ele louvou a Deus. Mas aí a história continua, Deus continua pesando a mão e deixando sofrimento sobre ele, para mostrar que essa fé, apesar de verdadeira e ser capaz de dar pulos altos, afirmações verdadeiras sobre Deus, ela ainda é fraca. É uma fé praticada por um homem que ainda é fraco, é capaz ainda de fraquejar, de duvidar, de questionar, de murmurar, de afirmar coisas absurdas sobre Deus, de demonstrar uma fraqueza tamanha. E a necessidade de conhecer mais de Deus, de crescer mais na relação e na comunhão com o Senhor, de que é uma crescente, de que é uma contínua relação com Deus, de que nós não alcançamos nessa vida um nível de perfeição, nenhum de nós. Maturidade sim, perfeição não, né? Então Jó mostra esses dois planos, né? Um homem que dá igual a Pedro, que afirma coisas extraordinárias. Se nós temos Pedro como exemplo de um homem afoito, de um crente afoito, mas temos Pedro também como exemplo de homem que afirmou as mais belas e profundas verdades sobre Cristo. Foi quem disse, Jesus disse: quem vocês dizem que eu sou? Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Pedro, quem te revelou foi Deus, foi o Pai que te revelou isso. Mas tempo depois Jesus disse assim: Pedro,
Jesus disse, eu vou sofrer, vou ser levado cativo. Pedro disse, eu não falo assim de tu. Jesus disse, apartai de mim, Satanás. Afasta, Satanás, não cogita das coisas de Deus. Mesma hora que ele disse que ele recebeu a revelação de Deus, já estava recebendo a cutucada de Satanás. Então, essa é a nossa vida cristã. Essa é a realidade da história. É isso que a Bíblia está descrevendo. Esse é o crente, esse é o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo do Senhor. Que na sua peregrinação, na sua caminhada da vida cristã, ele tem esses altos e baixos, ele tem esse momento de grandes saltos de fé, mas tem esse momento de grande declínio, de grande fraqueza, de grande fragilidade. Então, é isso que nós percebemos, né, ao decorrer do discurso, do diálogo de Jó com seus amigos, de que no ponto alto da aflição, ele já começa a tentar buscar uma resposta de Deus, de maneira que ele tenta descobrir o porquê, de maneira que ele começa já a murmurar do Senhor, a questionar a Deus, de uma maneira em que ele certamente vai se arrepender. É uma das coisas que Jó vai se arrepender, é de não ter entendido do porquê que Deus. E é interessante é que ele vai pedir perdão sem Deus explicar. Ele vai pedir perdão porque assim eu entendi que tu é soberano. E é interessante que é a soberania de Deus que Jó vai afirmar. Deus vai falar de sua soberania e é a soberania de Deus que ele vai dizer assim: eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Senhor, é plano teu, é tua vontade. O Senhor não tem. Falei do que eu não sabia. Jó vai dizer isso, né? Falei do que eu não sabia. Vou botar minha mão na boca, não vou repetir as coisas que disse. Então Jó se arrependeu das coisas que disse. Claro, aquelas que eram pecaminosas, aquelas que eram erradas. Certamente se arrependeu até do que não deveria se arrepender, porque Deus não deu todas as respostas que ele queria. E nele sabia que estava sendo ali manipulado por consequência de Satanás. Também não sabia. Além de tudo isso, ele não sabe que tem o dedo de Satanás provocando ainda que ele coloque para fora, toda a sua amargura, com todas as palavras que ele queira dizer. Né? Que ele blasfeme de Deus. É essa a intenção que Satanás tem, né? E a gente vai ver que, apesar de Satanás sair de cena da narrativa, ele está presente. Ele está ali. Ele tem um objetivo. A Bíblia diz que Deus dialogou com ele exatamente porque Satanás estava à espreita de Jó, ele estava observando Jó, ele estava o tempo todo testando, tentando, provocando. E agora que a brecha está aberta, aí que ele está atuando com força mesmo. Então, o ponto é: Jó poderia de alguma forma blasfemar de Deus? Sim. Qual é o pecado que a gente não pode cometer? Qual é o tipo de pecado que a gente não pode cometer? O ponto é que Satanás achava que, o argumento de Satanás é que Jó blasfemaria como um homem que é ímpio, que não teme a Deus, que não tinha temor coisa nenhuma. Era um homem que barganhava com Deus, era religioso porque Deus abençoava materialmente ele. E Deus disse: Jó é um homem temente a mim, reto, que me serve pelo que eu sou. Então este é o ponto, que Deus vai mostrar que Jó é reto, porque ele tem a justiça de Cristo nele, mas ele é um pecador, que Deus o salvou por graça e misericórdia. Por graça e misericórdia. Então, meus irmãos, que Deus nos dê sabedoria e discernimento para lidarmos com o silêncio de Deus, principalmente diante da nossa dor, da nossa aflição, das nossas angústias, das nossas dificuldades, em que nós não temos da parte de Deus um manual de explicação do porquê ele especificamente. Apenas temos a Bíblia dizendo que Deus faz o que faz porque ele é soberano e o propósito final é a sua glória e o nosso bem, né? Isso deveria ser suficiente, mas a gente sempre quer os detalhes da coisa. Por que o Senhor fez desse jeito e não fez do outro jeito? Por que o Senhor mandou essa situação para mim e não mandou para o outro? Por que o Senhor fez? Por que eu estou fazendo tudo certinho e Deus manda esse sofrimento para a minha vida? Deus não vai explicar isso. Algumas pessoas pensam que quando a gente chegar no céu, Deus vai explicar tudo para nós. Eu acho que a história de Jó é mais uma afirmação de que nós não vamos receber isso. Vai se frustrar quem achar que Deus vai esperar ele no céu para explicar tudo. Aí diz assim: no céu nós vamos entender tudo.
Eu acredito que nós vamos entender tudo no céu. Não porque Deus vai nos explicar tudo, mas porque o entendimento que teremos, a mente